Oi, meninas! Oi, tudo bem? Você sabe como anda a qualidade da sua respiração e do seu sono? Para quem corre e para quem pratica qualquer outro tipo de atividade física, o sono é extremamente importante. Ele recupera o corpo, previne lesões e recarrega as nossas energias. Esse é o quarto episódio da nossa série Cuidar para Correr, um olhar 360 em parceria com a Unimed Porto Alegre. Então, para avaliar todas essas questões, hoje eu estou aqui na Rinoclínica para consultar com a doutora Bianca Ocevara, otorrinolaringologista e médica do sono, médica cooperada da Unimed Porto Alegre. Vamos lá. Doutora, a gente sabe que o sono é um dos pilares mais importantes da saúde, especialmente para nós, né, que praticamos atividade física. Fala um pouquinho pra gente sobre o que a gente vai avaliar aqui e qual a importância do sono. Bom, Thaís, a ideia hoje é revisar toda a tua respiração durante o dia, durante a noite. Então nós vamos rever a anatomia do teu nariz, das tuas vias aéreas. E eu vou querer saber do teu sono, porque tudo isso está interligado à tua qualidade de vida e à tua performance nas provas. Então, Thaís, me conta um pouquinho como é que é a tua respiração. Tu consegue respirar bem pelo nariz? Tem alguma dificuldade? Doutora, eu tenho rinite. Então, em alguns momentos, a minha narina fecha. Né? Durante a prática da atividade física, imagino que o corpo libere alguma substância. Adrenalina. Então, que melhora muito, muito, e eu não tenho sintoma nenhuma, dificuldade nenhuma. Mas em momentos ordinários, assim, do dia a dia, às vezes eu preciso usar Sorine, Sorinal, alguma coisa assim, para desobstruir, porque a minha narina direita, ela fica bem fechada. A respiração no repouso, a respiração normal, ela é pelo nariz, predominantemente pelo nariz. Então, quando a gente está no nosso dia a dia, sem fazer esforço, o ar tem que passar de maneira fluida. Se tem alguma dificuldade ou cansaço para respirar pelo nariz, é pesado, isso tem que ser visto, porque pode ter alguma alteração anatômica, pode ter rinite, e isso interage, vai prejudicar a tua qualidade de vida. A respiração normal é pelo nariz. Durante a noite, no sono, também, a gente tem que respirar pelo nariz, de boca fechada. E outra coisa que é importante observar é se tem algum ruído respiratório, tanto durante o dia, dificultoso, né? Tem ruído, é difícil, como durante a noite. Então, roncar todas as noites, que é o ruído do sono, não é normal, tem que ser investigado. Isso é um ponto importante, tá? Durante o exercício, muito interessante o que tu falou, a adrenalina, ela é um vasoconstritor natural. Então veja como o nosso corpo é perfeito. Quando existe uma demanda metabólica mais alta, os cornetos nasais, eles se encolhem para que o oxigênio entre com mais facilidade. Então facilita a respiração, né? E durante o exercício leve, a respiração, ela ainda é nasal. Quando você começa a intensificar um exercício moderado, intenso, a respiração passa a ser nasal oral ou somente oral, pela boca mesmo, porque tem uma demanda metabólica muito, muito importante. Então é neste momento que a gente respira pela boca. Todo mundo respira pela boca num exercício intenso, mas no repouso, no sono, o momento é de respirar pelo nariz. Isso é uma pergunta muito frequente entre os corredores, né? Se existe um jeito certo de correr, porque as pessoas às vezes começam a respirar pela boca e elas acham que estão respirando errado. Mas não, faz parte do processo. Perfeito. A pessoa que tenta forçar a respirar pelo nariz num exercício intenso ou moderado, ela vai fatigar antes do exercício. É preciso uma demanda metabólica de oxigênio combustível mais alta. Então, nesse momento, a respiração ela é mais predominantemente oral. Doutora, eu sei que é um grande erro, né, usar o Sorine e Sorinal, porque ele gera algum efeito, né, sobre o meu corpo, mas ele, ao mesmo tempo, ele gera uma dependência. Isso, exatamente. Todas essas gotinhas mágicas que tu pinga e abre o nariz, né, por que tu usa e eu não? Né? O que tem no teu nariz que tu precisa dessa medicação? Então, isso deve ser visto. Você está tapeando alguma ou é rinite, ou é uma alteração anatômica, e isso tem que ser visto e pode ser melhorado. A pessoa tem que respirar sem usar gota nasal. O normal é respirar naturalmente pelo nariz sem precisar nada de gotinha vasoconstritora. E essas gotinhas, elas viciam, né? Elas têm outros efeitos que são importantes, elas circulam no corpo todo. Ela pode dar efeito no coração, arritmia. Então, é grave usar isso assim de maneira contínua. Se você vai ler a bula dela,
que muitas pessoas não leem a bula, né, do remédio ali. Então diz ali, ela é boa assim quando tu tá com resfriado, um quadro agudo, pingar 2, 3 dias. Ali diz no máximo 5 dias de uso. Caramba, então tô no lugar certo e Exatamente. preciso fazer o desmame urgente, né? Exato, A gente pode, muitas vezes um tratamento clínico já te ajuda a desviciar do remédio e vai voltar a respirar normal sem a dependência dele. Algumas vezes precisa de um procedimento um pouco mais invasivo, uma cirurgia, enfim. Então tá, Thaís, tu já me disse que de dia precisa da gotinha para respirar. E como é que é para dormir quando tu deita? O teu nariz passa bem o ar? Tem alguma dificuldade? Tem que respirar pela boca? Faz ruído? Ronca? Então, eu já não sei mais se é necessidade ou se é hábito, mas antes de dormir sempre eu acabo usando o Sorine ou Sorinã, né? Me parece que sempre, assim como antes de comer, parece que eu preciso para sentir melhor o gosto das coisas, né? Mas aí eu uso ele antes de dormir. Em relação ao sono, meu sono de uns anos pra cá, ele tem sido meu tendão de Aquiles, assim, extremamente péssimo. Eu vinculo muito ao momento em que eu passei a usar muito o celular como meio de trabalho, né? Porque eu trabalho essencialmente com o celular. Então, ou eu estou, né, na questão de produção de conteúdo, ou eu estou na questão de gerenciamento. A gente tem uma assessoria esportiva, então tem muitos atletas, então tô sempre, tipo, meu WhatsApp, Instagram, é o meu meio de trabalho. Sim. Então eu fico muito conectada. Embora eu tenha já puxado o meu horário limite, assim, para uso de telas. 8 horas da noite, só que eu vou dormir 8h30. Então ainda é muito... Só que eu não posso parar 6, entendeu? Minha rotina de atleta, eu preciso acordar 4h30 pra treinar. Então eu preciso 8 horas tá indo pra cama. 8h30 tá indo pra cama. Só que daí eu trabalho até muito perto do horário de me deitar. Sim. Meu sono é muito fragmentado. Muito, muito, muito picadinho, assim. Tem noites que eu durmo 6 horas, noites que eu durmo 7, noites que eu durmo 4, noites que eu durmo 8, mas mesmo aquela que eu dormi 8, que digamos seria o meu ápice, é muito fragmentado. E a minha cabeça parece que não desliga nunca. Né? O tempo inteiro eu tô pensando no que eu tenho que fazer, no ideia de um post, ideia de não sei o que, ideia, e a cabeça não desliga nunca. Então meu sono é péssimo. Tu tá com várias coisas assim que a gente consegue comentar aqui, tá? A primeira dela é que tu tá com uma incompatibilidade da tua questão social, do teu trabalho, enfim, com a tua rotina de treinos, né? O horário não fecha, né? Então aquele horário, se você tem que dormir muito cedo, realmente ainda muitas pessoas estão online, estão, né, produzindo, enfim, e tu tem que desligar, e esse desligamento deveria ser pelas 6 da tarde, pelo menos 2 horas antes não usar a tela, né? Não, tu me falou às 8, né? Então isso é uma coisa muito importante, ainda bem que tu já te deu conta, porque muitas pessoas não se dão conta o quanto a tela influencia, e não é só o uso da luz, né? A luz, ela inibe a melatonina, que é produzida, degradada no fundo do olho, né? Então isso faz com que tu não tenha o embalo pro sono, que a melatonina, ela te embala pro sono. Então, a luz azul, ela degrada ela. Então, isso faz com que tu não consiga pegar no sono com tanta facilidade, tá? Mas o teu caso não é só a questão da luz. Existe um componente de ansiedade do cérebro, do uso do eletrônico, de estar ligada sempre, né? Que permanece ao longo de toda a tua noite, pelo que tu tá me contando, que é o mal do século, é a ansiedade. É verdade, muito. Então, tu tá sempre conectada, ligada. Isso te deixa num nível de estresse alto, que é difícil de baixar. Então tem essas duas coisas aí que devem ser vistas. Essa fragmentação do teu sono, tu tá me dizendo que é porque tu estás ligada, tá com o pensamento ativo. Imagino eu que seja, né? Imagino, mas agora tu falando, pode ser alguma questão respiratória, porque às vezes eu acordo para passar Sorinã, por exemplo. Isso. Então é multifatorial, provavelmente. Muito. Tá? Então, o que começaria assim, que seria interessante? Dando uma revisada no teu quarto, né? Essa questão da tela, trazer para mais cedo ainda, se tu precisa acordar, né? Esse é o teu trabalho, tu tem que tomar consciência, né? Tem que ir até às 6 e não mexer mais. Desligar, desconectar mesmo. Outra coisa, no quarto, as luzes que tem no quarto. Às vezes, se tu deixa o celular do lado, ele apita, ou ele vibra, então isso faz com que tu acorde. Às vezes é a luz da TV, assim, uma luzinha da TV que fica ali, tu nem te dá conta, é subconsciente, a gente fecha o olho, mas a gente vê por transparência a luminosidade, então aquilo ali ao longo da noite, mesmo sendo um pouquinho, ela pode ocasionar despertares.
ou frestinha na janela com luz. Então é muito importante quarto 100% escuro. Outra coisa, barulho também. Tem muita gente que ou dorme com o pet, ou tem a questão do barulho externo, né? Muita sensibilidade, o limiar de despertar é baixo, então a pessoa acaba acordando mais vezes. Então tem que limpar, assim, o conforto da cama, tudo isso tem que dar uma revisada, né? Cafeína também, não sei se tu costuma consumir. Tomo café ao longo do dia, sim, mas eu sei que até o último cafezinho que eu posso tomar é depois do almoço. A partir dele não tomo mais. Isso, é importante porque o café, ele tira a pressão do sono. Ele age como? O café, ele se liga à adenosina, que é o nosso metabólito do ATP, que é o lixinho do pensamento. Então, a gente, ao longo do dia, vai se desgastando, a mente se desgasta também, a gente começa a ficar cansado. Esse cansaço mental é a adenosina. O café vai lá e varre para baixo do tapete a adenosina. Então, tu fica ligado. Perde a pressão do sono. Mesmo cansado, pode ver, às vezes tu tomou café, fica ligado, mas o corpo tá cansado. Então, há um desbalanço. Por isso que a gente bate tanto nessa coisa do café. O café tem que ser quanto mais cedo, melhor, né? Para ele não influenciar no sono. Perfeito. Então é importante isso aí também. Mas nas provas é diferente, né? Porque tu corre longa distância. Então, às vezes, até a estratégia do café pode te ajudar um pouquinho. Muito, depende do... Aí eu uso a cafeína durante... Até porque minhas provas, a maioria é noturna, né? Então, tu larga por uma prova 9 horas da noite, já com o dia inteiro acordado, né? E aí tu vai virar à noite, então a cafeína acaba tendo que usar. Mas aí eu sei que é pontual para uma prova, né? Isso. Tem que... Estratégia. Isso, estratégia. Uma coisa que tu vai fazer um dia, né? Sabe, doutora, até tu falando tudo isso, vale ressaltar uma questão. Seguidamente, eu faço bons treinos. Eu treino de manhã muito cedo. Faço bons treinos, excelente treino, tipo, super rendi no treino. Mas ao longo do dia depois, logo que passou o treino, assim, começa a me dar uma baixa de energia muito grande. E assim, passo o dia arrastado. E aí, num primeiro momento, eu sempre pensava assim, alimentação, não tô me alimentando legal. Ou depois, questão de, daqui a pouco, corri fora da minha zona de treino, exagerei, passei do ponto, sabe? Alguma coisa assim, e tô pagando preço ao longo do dia. Só que isso começou a ser um pouco frequente, eu comecei a fazer uma análise, assim, e percebi que isso acontecia frequentemente depois de noites mal dormidas. Então, a noite mal dormida, ela pode não impactar no meu treino, mas ter a consequência ao longo do dia, por exemplo. Eu posso colher digamos assim, os maus resultados de uma noite mal dormida no transcorrer. Com certeza. Porque interfere na minha recuperação. Muitas vezes não é uma questão de treinar mais ou com mais intensidade, e sim dormir melhor, né? Inclusive, a estratégia, em dias que tu treina mais, estratégia de fazer soneca é uma boa estratégia, porque tu recupera, uma soneca rápida, ela ajuda a recuperar. Não aquela soneca longa de mais de 1h30, mas assim, uma soneca de 20, 30 minutos, até 40 minutos ali, ela é boa, ela vai te fazer bem nesses dias assim, para tentar dar uma recuperada, tá? Se teve um treino muito extensivo, né? E no pré-prova, o interessante é tentar dormir mais horas. Tentar, assim, alongar o teu sono, né? Então, isso aí, a gente vai consertar aqui o que está errado, tentar dar uma qualidade melhor pro teu sono, e nos dias pré-prova, assim, tentar alongar 1h, 1h30, talvez, do sono longo, e fazer sonecas também. Isso vai te ajudar bastante na performance. Doutora, existe um número, mais ou menos, que a gente se baliza para saber a questão de quantidade de horas? Perfeito. Isso assim, como tudo na população é variável, ninguém é igual, né? E o sono não é diferente. Então, existe uma média de horas de sono na população, que é 8 horas, tá? Mas tem pessoas que precisam mais sono, elas vêm programadas, né? As células dela precisam mais sono. Então, tem dormidores longos que precisam 9 horas, 9 horas e meia, e tem dormidores curtos que com 6 horas, por exemplo, já estão bem recuperados. O que não existe? Pessoas que dormem 4 horas, isso é privação de sono, né? Ou pessoas que dormem mais de 10. Então, isso também, os extremos, tá errado, tá? Outra variação legal de falar na população é a seguinte, é o cronotipo. Então, tem pessoas que elas são mais matutinas e elas têm a tendência de acordar bem mais cedo, mas também vão dormir mais cedo. As pessoas vespertinas é o contrário, então elas não têm sono antes da meia-noite, mas elas precisam dormir um pouquinho mais tarde.
E isso tem a ver com o pico de secreção da melatonina, que você é pré-programado, você nasceu assim. É pré-programado para ter. Então, a maioria da população é intermediária, né? Então, são biotipos que secretam a melatonina ali perto da meia-noite, então elas vão ter sono um pouco antes da meia-noite, ali 10, 11 horas, né? Vão acordar 6, 7, 8 ali. Esses são os intermediários. Esses se ajustam melhor às questões sociais, né? Agora, o vespertino ter que fazer uma prova, uma coisa de manhã cedo, ele vai ter dificuldade porque o cérebro dele tá lento. Não é o horário dele estar acordado, é o horário dele estar dormindo. Uma manhã cedo, assim, ele tem que acordar às 6, 5 da manhã, é difícil. E o matutino ter que fazer alguma coisa na madrugada ou de noite, fazer um plantão noturno, é mais difícil também. O cérebro fica mais lento. Então isso tem a ver, isso é pré-programado. E muitas vezes a gente faz escolhas na vida da gente intuitivas sobre o nosso cronotipo. Assim, eu escolhi fazer otorrino porque eu não gostava de fazer plantão de noite. O otorrino não tem plantão noturno, por exemplo, né? Eu sofria assim quando tinha que acordar às 3 da manhã para conversar com o paciente. Ao contrário, tinha colegas que de noite estavam no pico do rendimento. Então, isso é muito de cada pessoa. Interessante, eu achei que isso era só questão de hábito, assim, de gerenciar. Tu consegue fazer algum ajuste social, mas os extremos é muito difícil. A pessoa ficar lutando contra a biologia dela, é contra-intuitivo isso. E pensando na questão de performance, de rendimento, né? Quais os impactos, assim, do sono no treinamento, na recuperação muscular? Perfeito. Assim, o sono, ele é importantíssimo para todas as pessoas, tá? Para toda a população, para todo mundo. Fundamental. Para o atleta, ele vai atuar em 3 grandes frentes. A primeira é a reposição energética e reconstrução osteomuscular, hipertrofia. A segunda frente é o clearance mental, né? Ter atenção, foco, a tomada de decisão, às vezes numa prova, se tu tá com a mente descansada, tu vai tomar uma decisão melhor. E a terceira é a imunidade, porque é durante o sono que nós produzimos as células da imunidade, as imunoglobulinas. Então isso vai te ajudar, quando tem um desgaste físico intenso, a te recuperar melhor, não pegar nenhuma infecção oportunista, por exemplo, perto de uma prova importante. Ninguém quer ficar resfriado, né? Vai baixar teu rendimento. Então é nessas 3 grandes frentes assim que para um atleta é muito importante o sono. Muito bem, Thaís, agora que a gente já conversou, vamos passar o exame ali? Vamos. Tu não me disse, Thaís, tu ronca. Na verdade, meu marido é muito gentil, né? Ele diz que às vezes eu atrapalho um pouquinho o sono dele, mas ele nunca diz que sim, mas eu imagino que sim. Imagino que sim, porque eu respiro mal, né? Não tem como não. E tu acha que isso está relacionado, assim, os dias que tu não pinga o vasoconstritor? É que eu sempre pingo. Sempre pinga. Vamos lá, não pode pingar, tá? Nós vamos dar um jeito nisso aí. Nós vamos ver toda a tua via aérea, ver se tem algum ponto de obstrução. Pode abrir bem tua boca. Eu vou passar uma câmera, que é uma fibra ótica, tá? Por todo o teu nariz, a faringe, ali a gente vai ver as estruturas na câmera, na TV, tá? Isso dói. Não, ele é um exame que ele é um pouquinho desconfortável, né? Tá. Assim, gostoso é tomar um sorvete na beira da praia. Aqui é exame. O que a gente vai conseguir ver nesse exame? Todo o nariz, a parte do fundo ali da narina, né, que é o cavum, a faringe toda, que é a estrutura mais mole, base da língua, raiz da língua, epiglote, pregas vocais. Então esse exame nos dá muita informação da via aérea superior. Perfeito. Vamos lá. Narina direita. Essa é a que tu respira pior. É. Eu já tô vendo aqui, ó, que tem um desviozinho já logo na entrada. Tu pingou Sorina hoje? Não. Não? Já estamos na faringe, nasofaringe. Ali eu já tô vendo a tua epiglote, base da língua. Tenta não engolir. Ai, meu Deus. Respira. Diga I. E... Ó, se movimentando, prega vocal. Tem um bom espaço. Não tem nenhuma lesão. Nada que possa estar obstruindo, tá? Aqui super bem. Exceto a entrada da narina, que eu já localizei aqui um desviozinho no lado direito aqui, tá? Desvios pequenos, quanto mais anterior, mais na entrada da narina, mais obstrutivo ele é. Vamos ver aqui. Às vezes a gente tem desvios lá atrás bem intensos e eles não trancam tanto. Aqui também tem um outro ponto de desvio de septo,
que também rouba o fluxo aéreo aqui. Né? Prontinho. E aí, foi tranquilo? Foi. Essa semana tu tá com sintomas de rinite ou não? Não. Não tá, né? Não pareceu ali realmente no exame, assim, tá controlada, tá? Não, ela é bem eventual, assim. Bem eventual, com tá. perfumes, cheiros, alguns cheiros, assim, desencadeiam. E a poeira, sem chance. Poeira também. Nossa, horrível. Geralmente, a pessoa geralmente sabe os seus gatilhos. E pelos gatilhos a gente mais ou menos identifica que tipo de rinite é. No teu caso, tu tem uma rinite mista, porque tu tem gatilhos que são químicos ou físicos, às vezes, né? E também tem a poeira, que é um gatilho orgânico, então uma rinite alérgica. Então tem uma rinite inflamatória ou vasomotora, dos perfumes, da mudança de temperatura, do ar-condicionado, mista com uma rinite alérgica. Se tu tem reação à poeira, provavelmente tem algum componente alérgico junto. Então isso ajuda a trancar. O que acontece? Tu tem duas coisas que interagem e que fazem o teu nariz trancar, tá? Mas a principal, no teu caso, me parece, porque tu tem pouca crise de rinite, é a alteração anatômica que tu tem, que é desvio septal. E bate bem certinho com a tua queixa, tu tem o desvio pro lado e tu tem o nariz mais trancado. E por isso que tu tem que usar o Sorinam, porque aí ele encolhe os cornetos e artificialmente faz o ar passar. Isso é só cirúrgico a correção? Isso, a correção é cirúrgica. A gente pode fazer um tratamento com spray nasal, com corticoide, um desmame do Sorinam para ver como vai ficar. Tá? Às vezes fica bem, a pessoa, mesmo com desvio, nem todo desvio precisa ser operado. Né? Isso varia do quanto o desvio está trancando o nariz, isso é bem importante. Assim. Então a gente tira essa rinite medicamentosa que tu tá agora e vê o que sobra. Tá. Bom, ainda sinto resistência, ainda tá trancado, aí é legal pensar numa cirurgia que vai potencializar a tua respiração mesmo. E melhorar teu sono, né? E é uma cirurgia simples? É uma cirurgia simples, eu digo baixo risco. Perfeito. Porque toda cirurgia ela é complexa, né? Mas a gente vê mais pelo risco. Né? Então, uma cirurgia de baixo risco, os riscos são bem conhecidos. Quais são os riscos? Ter algum sangramento que a gente tem que vir a controlar, novamente com cirurgia, alguma infecção que tem que usar um antibiótico, alguma má cicatrização que tem que fazer um retoque adiante, mas tudo assim, são esses a gente conhece bem, né? É uma cirurgia que é rápida, né? Ambulatorial muitas vezes, e que tem um índice de sucesso altíssimo e de satisfação altíssima entre os pacientes. Então compensa muito, dá muita qualidade de vida, a vida muda mesmo depois dessa cirurgia. Acredito que sim, né? Respirar é essencial. Tudo de bom. Então tá, Thaís, eu vou te passar então um tratamento pra gente tentar ficar sem usar o vasoconstritor nasal no primeiro momento e ver o que vai sobrar aí de queixa tua, tanto respiratória quanto do sono, tá? Então vou te dar as orientações aqui de como usar a medicação e vou te pedir um exame de polissonografia cardiorrespiratória pra gente ver se tá roncando, se tá fazendo parada de respiração ou não, quantificar isso, se é um distúrbio leve, moderado ou grave, ou não, é só barulho, não tem apneia. Então esse exame é um exame que tu vai fazer em casa, vai dormir uma noite monitorizada e nós vamos ver esses parâmetros. Ok. Tá tudo aqui, ó. Muito obrigada, doutora. Isso não foi uma consulta, isso foi uma aula sobre respiração e qualidade de sono. A gente sabe que o sono é algo muito importante, né? Tanto para a gente render no esporte, mas essencialmente para a gente ter saúde e qualidade de vida a médio e longo prazo. Esse foi o 4º episódio da nossa série Cuidar para Correr, um olhar 360 em parceria com a Unimed Porto Alegre. No próximo episódio, vamos conversar sobre toda a nossa parte ginecológica, ciclo menstrual, menopausa, alterações hormonais e como tudo isso impacta no nosso rendimento, no modo como a gente deve se comportar em relação aos treinos. Se inscreva no nosso canal e acompanhe tudo, porque prevenção também é performance.